Boa noite a todos. Boa noite. Me chamo Marcelo Silva e hoje vamos fazer mais uma live, né? Dessa vez em parceria do coletivo Ágora Chaval com o Chavalzada. E nosso objetivo hoje é dialogar sobre a lei Aldir Blanc. Eu vou aguardar mais alguns segundos enquanto as pessoas, se aproximam mais do nosso diálogo para a gente iniciar. Mais uma vez, eu me chamo Marcelo Silva, estou aqui como membro do coletivo Ágora Chaval para mais um rolê cultural. Também estou aqui como membro do Chavalzada, né? E membro do Comitê Gestor de Cultura de Chaval, Ceará. E o nosso convidado de hoje para esse diálogo é o secretário, de Educação, Desporto e Cultura de Chaval, Maurício Melo. O nosso outro convidado é o senhor Jailson Carvalho, por motivo de saúde, não vai poder comparecer ao nosso diálogo. O Jailson Carvalho é presidente do Comitê Gestor de Cultura de Chaval. Então, hoje apenas conversaremos com o senhor Maurício Melo, que é secretário de Educação, Desporto e Cultura de Chaval, falando um pouco mais sobre a lei Aldir Blanc no município e como é que estão as ações do Comitê de Cultura de Chaval frente a essa nova legislação, de emergência cultural. Então, aguardar mais alguns segundos, quando chega mais alguém, a gente começar. Então, a gente vai desejar e convidar o nosso amigo Maurício Melo, desejando a ele que façamos um bom diálogo aqui sobre a Lei Aldir Blanc. Então, boa noite, Maurício. Queria que você se apresentasse um pouco mais, além do que eu já falei sobre Vossa Excelência. Boa noite, Maurício. Seja bem-vindo. Boa noite, Marcelo. Boa noite a todos os internautas que estão nos acompanhando. Gostaria de agradecer por esse convite, de estar aqui para poder dialogarmos um pouco a respeito da lei Aldir Blanc. E gostaria também de desejar recuperação para o nosso amigo Jailson Carvalho, presidente do Comitê Gestor, que, como você já bem colocou, por motivo de saúde, não vai poder estar presente conosco hoje, né? Bem, eu sou o professor Maurício, né? Antes de ser educador, eu sou músico, digo isso assim, tratando numa ordem cronológica, né? Então, antes de eu ter contato com o processo educacional, eu já tive contato com o processo cultural. Isso foi uma coisa muito importante na minha vida, né? Me marcou muito. E eu, sim, sem sombra de dúvida, tenho certeza que não fosse essa iniciação na área cultural, na área musical, mais propriamente dita, provavelmente a minha vida teria tomado um outro rumo, talvez, não sei, né? Mas provavelmente sim. Então, eu sou testemunha do poder transformador que a cultura, que a arte exerce nas nossas vidas, né? Então, sou músico, né? Sou professor também, educador, e desde o mês de agosto de 2019, estou como secretário municipal de Educação, Cultura e Desporto do nosso município. Bem, é isso, né? Pois é, a gente vai dar continuidade, na sequência. Antes, eu vou apresentar a proposta do que é a live, né? A gente migrou essa live que seria na página do Coletivo Ágora, porque esse evento de hoje, exclusivamente, é um rolê cultural do Coletivo Ágora Chaval. Então, nesse momento de isolamento social, de pandemia, o Coletivo Ágora passou a realizar ações, de interatividade através de eventos ao vivo na sua página, tanto no Facebook quanto no Instagram. Então, a gente trouxe esse evento para a página Chavalzada, em parceria com o blog, porque tem essa amplidão diante desse assunto tão sério, tão importante e, acima de tudo, tão urgente, para o município de Chaval, no tocante à cultura. E o rolê cultural é isso, é conversa, é diálogo. A gente já conversou com desenhistas, com pintores, com psicólogo, com contador de histórias, e são inúmeros eventos que a gente vem fazendo durante esse isolamento social. Então, quem está nos ouvindo agora e nos vendo,
pode acompanhar mais ou saber mais dessas ações através das páginas do coletivo, tanto no Instagram como no Facebook. Então lá está todos os eventos gravados. E a gente hoje trouxe para o Chavalzado para a gente dialogar sobre a lei Aldir Blanc, né? Como já apresentei e o Maurício complementou a sua apresentação individual. E, Maurício, de repente a gente vê aí a lei Aldir Blanc, né? Tá, chega nessa lei emergência para tentar suprir um pouco da necessidade que os atores, né, e autores de culturas e arte se de repente ficaram sem ter o que fazer diante dessa emergência que atacou o mundo todo, que foi a questão do Covid-19, que se alastrou no mundo todo, de repente houve esse isolamento social e as atividades também culturais tiveram que ser cessadas. E aí veio essa ideia, né, do legislativo e do executivo brasileiro fechando esse acordo e surge a Lei Aldir Blanc. Você como secretário, né, como um gestor que está à frente da lei no município de Chaval, eu queria que você explicasse para quem está nos ouvindo, né, o que é a Lei Aldir Blanc, assim, de um modo mais amplo, depois a gente vai detalhando cada parte. Então, nos fala o que é a Lei Aldir Blanc, que está prestes a ser executado no nosso município. Bem, Marcelo, você falou assim perfeitamente quando você coloca a questão da emergência cultural, né? Então, o primeiro ponto que eu creio que é importante elencarmos nesse diálogo é que, infelizmente ou felizmente, foi necessário estarmos passando por um momento como esse para que os nossos governantes, né, a nível federal, a nível de União, unidade federativa, pudessem ter um olhar mais voltado para a valorização da cultura, né? Porque nós não temos uma política de repasses financeiros especificamente para o setor cultural nos municípios, né? E aí, por conta dessa situação em que os municípios brasileiros se encontram, de repente, de uma hora para outra, né, tiveram que fechar as casas de espetáculo, fechar os teatros, fechar as escolas de música, as escolas de arte, enfim, né? O próprio barzinho onde o músico se apresentava, né? Então tudo isso gerou um impacto muito grande na obtenção de renda por parte desses artistas, né? Então, nesse cenário, surge a proposta de uma lei de emergência cultural, como você bem disse, né? Então, o nosso desejo é que tivéssemos uma política pública contínua e efetiva para apoiar a cultura nos municípios, né? E nós ainda não temos isso, mas o que nós temos hoje é a Lei de Emergência Cultural Aldir Blanc, né? Então, essa lei, ela surge nesse momento de necessidade para dar um apoio, uma subsistência aos artistas, né, aos os trabalhadores do setor cultural, né, e ela vem para ser direcionada em três grandes ramificações, vamos dizer assim, né. Essa lei ela pode ser aplicada na forma de um auxílio cultural, muito parecido com o auxílio emergencial do governo federal, aonde os trabalhadores e artistas da área cultural receberiam um auxílio mensal de R$ 600 se encaixarem dentro do perfil estabelecido na lei, né? Uma segunda ramificação para a aplicação dessa lei é os fomentos, né, as atividades de fomento, onde o poder público destinaria uma parte dos recursos às micro e pequenas empresas e organizações que se encontram paralisadas por conta da Covid, que atuam na área cultural, e elas receberiam um subsídio, como se fosse a compra antecipada de um serviço, de um show, de um evento cultural, enfim, né? Que aí, a posteriori desse momento, quando voltarmos à normalidade, essas instituições ficariam com um compromisso junto ao município, da qual elas foram beneficiadas, de desenvolver as atividades culturais
para essa população, né? Então é como se o governo estivesse comprando antecipadamente um serviço. E a terceira grande área de atuação são as chamadas públicas, né? É onde o poder público, municipal ou estadual, vai poder lançar editais de chamadas públicas para que os artistas, as companhias culturais possam estar prestando o serviço cultural para uma determinada população, isso por meios virtuais, né? Então, a nossa perspectiva aqui em Chaval é atuar nas duas grandes vertentes, na primeira vertente do auxílio e na terceira vertente das chamadas públicas, apesar de que há uma sinalização por parte do governo estadual, a Secult, Secretaria de Cultura do Estado, de que o Estado ficaria responsável por contemplar a primeira vertente. Então, estamos caminhando para um amadurecimento aonde o auxílio cultural ficaria por conta do Estado, né? Então, esse artista se cadastraria diretamente numa plataforma do Estado e não seria utilizado do recurso destinado ao município para bancar o auxílio cultural, mas do recurso que estaria sendo destinado ao Estado, né? Foi um diálogo que nós tivemos ontem com o secretário de Cultura do Estado, mas ainda está em fase de amadurecimento dessa ideia, ainda não foi fechado nesse sentido. Então, basicamente é isso, né? Resumidamente, a lei Aldir Blanc ela vem para prestar um auxílio emergencial, né? Como o próprio nome diz, é um socorro para o artista que estava atuando nesse período, né? E que, infelizmente, teve suas atividades interrompidas ou os espaços culturais onde ele poderia desenvolver suas atividades estão fechados por conta da paralisação, por conta do Covid-19. E é até interessante você ressaltar essa questão da emergência, né? Porque a gente já vê comentários, né, dúvidas, né, de internautas ou que já através de nossas páginas já perguntaram, dá a entender, né, para a maioria ainda que essa é emergência, porque as pessoas acham que é um dinheiro que vem e que pode ser aplicado a qualquer tempo, a qualquer hora, em qualquer lugar, né? Então tem que ter esse cara da emergência, da urgente necessidade, agora é rápido. Por exemplo, uma pergunta antes tinha na nossa página se esse projeto iria contemplar, sei lá, futebol, né? Futebol, por exemplo, um projeto para o futebol. Então, não existe um projeto para X coisa futuramente. É uma coisa emergente, é uma coisa ali que um artista está fazendo seu trabalho cultural e de repente parou e ficou sem renda. Então, isso vem para suprir aquela necessidade básica, urgente, né, daquele produtor de arte e cultura que ficou sem valores. Também outra questão que vale ressaltar é que esse auxílio, no caso do recebimento mensal, né, do primeiro item que você falou, quem já recebeu, né, o outro já não recebe esse, né, é um dos critérios, né? Mas são tantos critérios que é melhor que a pessoa desse uma lida na íntegra, né, para poder ver se você se encaixa. E em Exatamente, Chaval, Maurício, diante disso, em Chaval a gente formou um comitê gestor, né? Eu queria que você falasse um pouco sobre esse processo, né, da formação do comitê gestor e como ele se deu, para a gente evidenciar isso para quem está nos assistindo. O que é o comitê gestor, né? Perfeito, Marcelo. Bem, o Comitê Gestor de Cultura do nosso município, ele nasce também nesse caráter de emergência, né? Porque até então nós não tínhamos essa perspectiva de atuação, né? A cultura em Chaval, as ações culturais, elas eram esporádicas, em datas previamente pensadas, né? E basicamente as mesmas coisas repetidamente, né? Ano após ano. E o comitê, ele pega de certa forma, ele pega uma carona, o surgimento do comitê, ele pega uma carona na Lei Aldir Blanc, né? Porque qual foi a primeira preocupação? Bem, nós vamos estar recebendo um recurso do governo federal destinado à cultura. Esse recurso vai ser gerido
pela Secretaria de Educação, Cultura e Desporto, né, que é onde está vinculada a pasta da cultura. E esse recurso ele tem, como você falou, nós temos um prazo de execução do mesmo. Então nós precisamos dar publicidade a todas essas ações, nós precisamos fazer concretizar-se esse princípio da gestão pública, que é o princípio da publicidade, né? E a importância da gestão democrática também nos atos públicos. Então, nesse sentido, fazia-se necessário a existência de um órgão consultivo, fiscalizador, que descentralizasse as ações. Então, nós pensamos na criação de um comitê gestor, né? Então, esse comitê ele foi criado por um decreto municipal, por uma portaria municipal, do governo municipal. Ele foi pensado, as suas cadeiras, né, a sua composição foi pensada por meio de um diálogo entre a Secretaria de Educação, Cultura e Desporto e o Coletivo Ágora, que é o grande representante da sociedade civil organizada hoje em Chaval. E nesse diálogo nós conseguimos pensar algumas representatividades para compor o conselho dentro da área cultural, representatividades no segmento musical, representatividades no segmento dos artesãos, representatividade no segmento dos escritores e poetas, no segmento dos cineastas, vamos assim dizer, no sentido de produção de audiovisual, enfim, no sentido das manifestações culturais afrodescendentes, como a capoeira, né? Então, nós temos representatividade desses segmentos da sociedade civil. E nós temos também que aí esses segmentos iriam compor ou compõem o controle social, né? O controle da gestão pública por parte da sociedade. E nós temos também representantes do controle externo, propriamente dito, que são os representantes do poder legislativo, né, os nossos vereadores. Nós temos titular e suplente, e temos representantes do controle interno, né, que são os representantes do poder executivo, quem está ali com a legalidade, no sentido de competência da lei para fazer a coisa ser executada, né, e quem vai responder por isso, que são os representantes do Poder Executivo, representantes da Secretaria Municipal de Educação. Então, veja, esse comitê, ele nasce, em um primeiro momento, da necessidade de dar-se transparência na gestão dos recursos da Lei Aldir Blanc, mas na própria portaria de criação dele, prevê que ele é um órgão que vai auxiliar, que vai proporcionar o fomento da cultura no município. Então, ele tem continuidade, né? A Lei Aldir Blanc, como uma lei de emergência cultural, ela tem um período de recebimento dos recursos, de execução das ações, de prestação de contas e ponto final. Mas o comitê, depois disso, ele perdura infinitamente aí, né? Nós temos, ele é renovado a cada 2 anos e ele não tem um período de validade, um período de duração. Vão mudando-se as pessoas, né? E o comitê vai permanecendo nesse intuito de auxiliar a gestão cultural em Chaval, de pensar políticas públicas na área da cultura, né? Para que as políticas não sejam pensadas estritamente pelo poder legislativo e executivo, mas tenham o pensamento que nasce da sociedade por parte dos representantes da sociedade. Ele tem o seu caráter de fiscalizar as ações na área da cultura, de cobrar também que as ações sejam executadas, né? Então, esse comitê nós consideramos como uma grande conquista cultural no município de Chaval, e ele tem servido de referência para alguns municípios na nossa região, Marcelo. Hoje mesmo, teve um colega aqui da microrregião, que é essa região da CRED 4, Coordenadoria de Ensino 4, que compõe Uroca até aqui, Uroca, Martinópolis, Granja, Camusim, Barroquinha, Chaval, que ele me solicitou a portaria de criação do comitê, né, para ter como base para a constituição de um comitê também no seu município. Então,
isso só nos traz, só nos envaidece nesse sentido de que a nossa população está bem assistida, vamos dizer assim, no, na questão do acompanhamento e da proposição das ações culturais por meio destes representantes do Comitê Gestor da Cultura em Chaval. Como você bem mencionou, é histórico, né? A formação do comitê é histórica. Apesar de Chaval não ter essa cultura, né, da valorização da cultura, como você bem mencionou, mas a gente já começa com o pé direito, né? A gente já começa com o comitê, a formação histórica, e que talvez vai servir de base para um futuro trabalho em torno da cultura. Eu acho que a lei Aldir Blanc ela veio dar esse pontapé, e eu acho que esse comitê tem tudo, né, para ser permanentemente e ter ações permanentes na história da cultura de Chaval. Eu acredito que é o pontapé inicial daqueles meio que você se sente muito motivado, né, como produtor de arte e cultura no município. E eu acho que por você ter esse viés artístico, né, também, além de gestão, facilitou esse diálogo, né, com a sociedade. Então, essa formação, como você mencionou, essa mistura, né, social que existe na formação do comitê, que vem tanto dos artistas, vem da Câmara dos Vereadores, vem do Executivo, vem das variações de produção de arte e cultura do município, pela qual com as suas representações ali contidas, a transparência com que está sendo feito, né, com a evidenciação das portarias, das reuniões abertas ao público, isso dá margem e credibilidade, né, a credibilidade desse início de caminho, nessa formação dessa base da cultura de Chaval. Então, o comitê foi formado, né, Maurício? Tem já a sua formação, foi eleito os membros, né, da formação do comitê, tendo como presidente, né, Jailson Carvalho, né, dançarino, professor, produtor de arte e cultura em Chaval. Então, por motivo de saúde, como a gente já mencionou, o Jailson, presidente do comitê, não pôde participar desse diálogo hoje. Vice-presidente, né, Harrison Fiel, que é cantor, intérprete, né, musical, e que é o vice-presidente. Estou como secretário, né, do comitê, e tem toda a representação da secretaria, né, que é você, como secretário, é membro permanente desse comitê, enquanto secretário, né, e existe toda a representação social, né, que forma esse comitê gestor, que vai balizar todas as ações. Eu queria que você falasse um pouco das futuras ações do comitê no município, né, como anda, como está as ações nesse exato instante e a perspectiva dos próximos meses ou dias. Perfeito, Marcelo. Bem, nós consideramos, e aí falando aqui como membro do comitê, né? Como membro hoje enquanto secretário, mas eu creio que futuramente, daqui a alguns anos que virão, eu estarei novamente no comitê representando o segmento musical, pretendo também, né? E está do outro lado da ponta do campo, cobrando, né? É o ciclo da nossa caminhada. Mas o nosso comitê, e falando como membro do comitê agora, eu considero que nós conseguimos avançar muito rápido, graças a Deus, na constituição desse comitê, né? Nós tivemos, nós tivemos 3 reuniões consecutivas toda semana e toda segunda-feira, né? 3 segunda-feiras seguidas. E cada reunião nós conseguimos avançar, nós conseguimos deliberar sobre assuntos importantes. A primeira reunião nós elegemos os representantes da sociedade civil. Na segunda reunião nós conseguimos eleger o presidente, vice e secretário, que é você que muito nos honra nesse comitê como secretário. Nosso amigo Jailson também enquanto presidente, muito merecida a escolha do mesmo pela toda a trajetória que ele tem na área da cultura de Chaval, nas danças, nos festivais de quadrilha, enfim, né? E o nosso amigo Harrison também como vice-presidente, que vem despontando também na área artística. E na terceira reunião, que foi esta segunda-feira, nós conseguimos aprovar o estatuto do comitê
e o plano de trabalho para esses meses que faltam aí para finalizarmos o ano de 2020. Então, nesse sentido, eu creio que nós estamos caminhando rapidamente, isso é muito bom. E então, nós estamos, dentro desse plano de trabalho, desenhado as nossas ações atuais e futuras. Posso citar para você e os internautas que nos acompanham que nós estamos neste momento, com a ação de credenciamento dos artistas chavalenses, né? Nós estamos hoje com 68 artistas inscritos, dividido nos mais diversos segmentos, música, poesia, literatura, artesanato, teatro, dança, enfim, né? São vários segmentos. E aproveitar também esse momento aqui, abrir um parêntese, que eu estou falando da inscrição do comitê, e fazer o convite para os artistas que ainda não se inscreveram, que vá lá na página do Chavalzada, ou na página da Prefeitura Municipal de Chaval, procure o link para fazer sua inscrição, né? A inscrição é bem rápido e bem fácil, não tem dificuldade, e também de forma presencial na Secretaria de Educação, às segundas, quartas e sexta-feira, pelo turno da manhã. E uma coisa interessante, Marcelo, é que das nossas localidades nós estamos sentindo falta da presença dos artistas das nossas localidades. Hoje nós só temos, por exemplo, artistas que são da localidade do Carneiro e da localidade do Jatobá. Então ainda tem muitas localidades que nós sabemos que tem artistas com potencial e que ainda não se inscreveram. E nós vamos estar, enquanto comitê, pensando uma ação a possibilidade de estar em loco fazendo essa inscrição, porque muito provavelmente essas pessoas, ou a maioria delas, não tem acesso à internet nas localidades, né? Então nós temos que criar uma forma segura de chegar até esses artistas para cadastrá-los. Então essa inscrição, ela vai até o dia 30, ela vai até o dia 30 desse mês. Nós pretendemos conseguir contemplar todos os artistas chavalenses, esse é o nosso desafio e nosso intuito. E uma coisa também, abrindo outro parêntese aqui, é que os nossos vaqueiros, né? Os vaqueiros também, ontem nós tivemos uma reunião com a Secult e foi elencado esse ponto, né? A lei da vaquejada, tem uma lei federal que estabelece a vaquejada, que regulamenta, e ela reconhece a vaquejada como uma atividade artística, né? Uma atividade que expressa o estilo de vida de um povo, a crença de um povo, então ela é uma produção cultural de certa maneira. Então, esses vaqueiros também, nossos vaqueiros, podem estar se cadastrando, né? Os vaqueiros chavalenses, como artistas, né? Artistas. E às vezes a gente fala a palavra artista e no nosso imaginário, no nosso subconsciente já está impresso lá a figura de um músico, de um cantor, de um dançarino, né? Mas o artista, a caracterização de artista é muito ampla, né? O conceito de arte, né? O conceito de arte é muito amplo. E isso é natural até de certa forma, porque desde cedo a gente vem numa valorização da cultura europeia, que aí muitas vezes a nossa produção cultural nordestina, brasileira, ela fica em segundo plano, e de certa forma é justificável a gente não compreender como artista ou como produção cultural determinadas situações que para nós é cotidiano, né? É uma coisa simples. Mas nós precisamos também abrir o nosso horizonte nesse sentido da arte, né? Então, só abrindo esse parêntese aqui. E continuando nas nossas ações, nós temos aqui, ainda esse mês, até o final desse mês, a perspectiva de fechar o cadastro dos artistas chavalenses. Nós temos a perspectiva de estarmos recebendo o repasse, que para o município de Chaval, a previsão é de R$ 110 mil, na primeira semana de agosto, né? Então, provavelmente, agora dia 25 vai abrir a plataforma, que a gente pode falar mais na frente sobre ela, e nessa plataforma nós vamos ter que estar alimentando o nosso plano de ação, mas nessa semana nós vamos ter algum amadurecimento nesse sentido, e provavelmente a gente antecipe
a nossa segunda ação, que está prevista só para o mês de agosto, provavelmente a gente antecipe ainda para essa última semana de julho, que seria já pensar os modelos de chamadas públicas, né? Ora, por que é importante eu me cadastrar no Mapa Cultural de Chaval enquanto artista chavalense? Para que o Comitê Gestor da Cultura possa já fazer uma triagem dentro dos critérios legais da Lei Aldir Blanc de quais serão aqueles artistas que poderão ser contemplados pelo auxílio cultural mensal e quais serão os artistas que, por não poderem ser contemplados por essa primeira vertente, deverão ser contemplados pela terceira vertente, que é as chamadas públicas, os editais de arte e cultura, né? Então, como segunda ação, nós havíamos pensado para o mês de agosto, mas provavelmente deveremos antecipar, seria essa triagem, a a constituição dessas chamadas públicas voltadas para os artistas que nós temos cadastrados. É lógico. Se nós não temos, vamos colocar aqui, vamos botar aqui, nenhum artista dançarino de coco, né? Aquela dança cultural do coco, né? Nós não temos nenhum cadastrado em Chaval, não faz sentido a gente abrir um edital para um show nessa vertente ou para uma oficina nessa vertente, né? Se nós não temos ninguém cadastrado no Bumba Meu Boi, não faz sentido também abrirmos uma chamada pública, né? Porque aí a chamada pública pode dar deserto ou pode acabar, que aí também é uma outra situação que não está bem definida, pode acabar dando margem para artistas de outros municípios estarem sendo aqui usufruindo do nosso recurso, né? Então, nós precisamos cadastrar esses artistas para já fazer as chamadas públicas direcionadas para os nossos artistas, para o nosso público-alvo, né? As nossas vertentes que nós temos em Chaval. E essa seria uma segunda ação. Como terceira ação seria a divulgação e para as inscrições, para a participação dos artistas nessas chamadas públicas e já as datas que elas deverão acontecer, o julgamento das inscrições, que será feita pela comissão organizadora, o comitê cultural, né? E a realização propriamente dita das chamadas, o desembolso do recurso, né? Garantindo a sua finalidade, que são os artistas, e por último a prestação de contas, né? Então é a nosso cronograma de ação que nós temos previsto aí, estamos prevendo pela frente. E é importante destacar também que um dos pontos positivos da gente já está basicamente consolidado, nosso comitê, é porque a partir do momento que o recurso cai na conta, nós temos 60 dias para executá-lo, né? Então nós não podemos perder tempo nesse sentido. E aí a gente já está tentando se antecipar para garantir realmente a efetividade desse recurso, ou seja, que esse recurso realmente chegue na ponta da cadeia, que é aquele artista que está precisando não só ser beneficiado financeiramente, mas também ter a sua arte reconhecida, né? Divulgada, né? E assim, como você bem falou, na questão dessa organização que o comitê já tem, né? E Chaval já apresenta essa organização a partir desses movimentos que tivemos com antecedência, a ponto que hoje já está formado o comitê, já está com plano de ação elaborado, só esperando os trâmites legais da Lei Aldir Blanc. Porque eu vejo, né, no caso, como eu tenho contato aqui com a arte e cultura de outra cidade no estado do Piauí, é uma cidade, né, bem maior que Chaval, em todos os sentidos, e tem até comitê formado, mas que não consegue dialogar, né, não consegue chegar no consenso em toda a Aldir Blanc. Então, quando eu vejo Chaval com essa organização, né, com esse senso, né, de ideias comuns, né, em prol de um objetivo, me sinto feliz como membro, como fazedor de arte e cultura no município, porque eu tenho esse exemplo de uma cidade bem maior, que trabalha já há muito tempo com orçamento só de cultura e se encontra totalmente ainda de mãos atadas frente à Lei Aldir Blanc. Então, fica assim abismado com essa não compartilhamento de ideias comuns em torno da lei. E a gente vê Chaval já com essa organização já apto, né,
a dar continuidade. Por exemplo, o Estado Parnaíba aqui no Piauí, que vai receber mais de R$ 1 milhão. Então, o Parnaíba vai receber mais de R$ 1 milhão. E a organização aqui ainda não está como o Chaval está, com o comitê formado, com as ações, tudo certinho já, com o cadastro já em elaboração. Está praticamente andando, né, conforme chega esses trâmites legais finais da Lei de Blanc. Por ser uma lei de emergência, né, Maurício, continua ainda o diálogo, né, de como aplicar, responsabilidade de quem, do Estado, do município, federal. Então, ainda há esses pequenos diálogos frente a essa aplicação, né? Então, enquanto a lei vai se adequando, os municípios, nos estados, responsabilidade de quem, que vai receber, acrescenta, tira, esses diálogos mais internos, né, de estados e municípios, Chaval já está se preparando para quando houver essa decisão e o dinheiro de fato estiver à disposição, o comitê, sendo representando a cultura de Chaval, está apto a fazer essa elaboração do plano de ação que se vem apresentando muito bem o Comitê de Cultura do município de Chaval. Reforçar, né, Maurício? Você mencionou a ausência, né, de produtores de arte e cultura da zona rural, né? E quando você fala vaqueiros, né, é perceptível que a zona rural de Chaval, né, é repleto de vaqueiros, né? Quando você, por exemplo, em Chaval, a tradicional cavalgada no mês de novembro, então você vê uma infinidade de vaqueiros. Logo, onde estão esses vaqueiros, né? Agora, sabendo que eles podem estar usufruindo dos benefícios da Léo de Blanc, a gente faz esse convite público. Então, você que conhece um vaqueiro e sabe que ele não tem acesso à internet para ver esse vídeo agora, comunique a ele, né, para ele se inscrever nessa plataforma, ajude, ou peça alguém que ajude, peça para alguém estar com ajuda, pedir ajuda ao coletivo Agora Chaval que está à disposição, procura alguém do coletivo, que eu acredito que todo mundo do coletivo está apto e com essa necessidade de ajudar, porque a gente quer ver esse movimento cultural. Então, se você identificar um desses produtores de arte e cultura que não tem acesso à internet ou que tem alguma dificuldade nesse sentido, procure que alguém da família, procure alguém do coletivo Agro, vá até a Secretaria de Educação, que está também com plantões físico, não só online, para poder fazer esse cadastro, porque quanto mais gente, quanto mais diverso as ações, quanto mais diversos os produtores de arte e cultura, ficará uma coisa mais bonita, né? Mais diversidade de manifestações artísticas no município. Isso vai servir não só para o Léo de Blanc, mas para futuras ações, né? Então a gente vai ter a noção de quem faz arte e cultura no município. E isso vai servir de base para futuras ações da própria prefeitura, da Secretaria de Educação e Cultura no município de Chaval. Então é isso. Por exemplo, você não mencionou a passagem dos vasos, né? Nas inscrições que foi feito. Então a gente sabe que é um distrito que tem talentos, né? Na música, a gente vê vaqueiro certamente tem. Então você de passagem dos vasos que está vendo esse vídeo agora, tente se informar a respeito desse cadastro. Conhece alguém, peça para alguém fazer, vir à secretaria, ligar para alguém do coletivo Água Chaval, alguém de Chavalzada, a gente está à disposição. A gente quer colaborar para ter o maior número possível de atores, autores de arte e cultura no município, a gente fazer um trabalho bacana, né, junto. Acho que isso que é o bacana, essa mistura, esse vai e vem de ideias, né, e junto num só objetivo, que é evidenciar a cultura do município de Chaval, como já foi falado antes, está dando um passo importante com essa formação do Comitê de Arte e Cultura de Chaval. Outro pedido que eu faço, quem está vendo esse vídeo agora, quiser fazer alguma pergunta para o Maurício, para mim, pode fazer a pergunta que o Elton Magalhães, do Chavalzada, que está nos auxiliando aqui em box, ele não aparece aqui, mas ele está em box aqui nos auxiliando, ele vai colocar a perguntinha aqui para a gente poder sanar. Então, se você faz arte e cultura no município de Chaval, se inscreveu ainda não, mas tem alguma dúvida, né? Pode fazer a pergunta aqui que a gente vai tentar responder. Maurício, do que você já viu de inscrições, é possível ver já uma diversidade de atores, né, de arte e cultura, ou você acha que está muito concentrado em uma só ou duas manifestações artísticas no Chaval?
Não, Marcelo, a gente consegue já identificar uma grande diversidade, viu? Inclusive, um ponto positivo que eu destaco como positivo é que a gente identifica um mesmo artista que permeia por várias linguagens artísticas, né? Por exemplo, nós temos artistas que no cadastro eles colocam que são tanto são músicos quanto cantores, quanto intérpretes, né? Nós temos também quem coloque que tanto é músico quanto pintor, né? Nós temos quem coloque que é artesão e é poeta, né? Então nós temos dentro um mesmo artista se reconhecendo em várias linguagens de expressão da arte. E nós temos uma diversidade grande, nós temos detectado uma diversidade grande, né? Desde perpassando pelo teatro, pela dança, pelo, pela fotografia, pelo desenho, pintura, pela música, né? Eu senti falta, Hum. confesso que eu senti falta, e que eu acredito que tem aqui em Chaval, sim, né? Pelo menos eu conheço uns dois ou três, do compositor. Eu senti falta do compositor lá, ainda não vi nenhum artista que tenha colocado enquanto compositor, né? Uhum. Mas nós temos identificado sim. E a nossa ideia que nós pretendemos levar para o comitê gestor, que todas as decisões elas serão tomadas e dialogadas com o comitê, nós pretendemos ao final desse período de cadastro, que no dia 31 deste mês, de repente nós realizarmos uma live ou uma transmissão divulgando a quantidade de pessoas inscritas e as categorias que as pessoas se identificaram, né? Uma forma de divulgar para a sociedade quantos artistas nós temos, quantos músicos nós temos cadastrados, quantos cantores, quantos dançarinos, né? Já uma forma de levar esse conhecimento também para a sociedade. Mas, sintetizando a resposta para a sua pergunta, nós temos identificado uma variedade de artistas, sim. Uhum. A Su está perguntando qual a importância, né, desse cadastro, né? Bem, é, é de grande importância, né? Nesse primeiro momento, a importância é de fomentar a aplicação da lei, né? Subsidiar a aplicação da lei, como eu falei, né? Por meio dos artistas que estão cadastrados, nós poderemos identificar, dentre as perguntas respondidas por eles, quais serão aqueles artistas que poderão receber pelo auxílio cultural. Por exemplo, um dos critérios, como você falou no início, são vários critérios, é importante que o artista tenha acesso à lei e, de repente, futuramente a gente pode estar ainda fazendo uma explanação em algum outro momento, só sobre a lei, né? Mas um dos critérios para receber o auxílio emergencial cultural é não ter recebido o auxílio do governo federal. Então, no momento que o artista vai se cadastrar, tem a pergunta lá: você recebeu o auxílio do governo federal? Se eu coloco sim, então no momento que o comitê gestor for fazer a triagem, ele já vai pegar esse artista e realocá-lo para as chamadas públicas, porque ele não vai poder receber o auxílio cultural, né? Então, nesse primeiro momento, a importância do artista estar cadastrado é essa, é para subsidiar a aplicação da lei. Mas esse cadastro ele vai muito mais do que essa lei, né? Porque como você falou e a gente também mencionou aqui, essa lei tem caráter emergencial, provisório, passageiro, né? Mas o comitê pretende fomentar políticas públicas na área da cultura em Chaval aí e a gente sabe que as políticas públicas elas vêm à custa de muita luta da sociedade. Não é da noite para o dia que você consegue implementar uma política, ainda mais quando a gente fala em recursos e não tendo essa previsão de recursos por parte do governo federal, né? Teria que ser algo dentro do orçamento municipal. E a gente tendo uma categoria forte e unida, né, com vários artistas cadastrados, a gente tem um peso maior na nossa representatividade. Aí, quando eu falo nossa representatividade, é nós enquanto artistas, me incluindo também, né, a nossa categoria de artistas. Então, é importante, sim, que todos os artistas chavalenses estejam cadastrados
não só para receber os benefícios da Lei Aldir Blanc, mas também para futuras ações que nós pretendemos desenvolver dentro do nosso município para a nossa categoria. Até mesmo, Maurício, por exemplo, por exemplo, as inscrições vão se encerrar no dia 30. Aí, o próximo passo é elaborar, por exemplo, uma chamada. Aí é feita uma chamada, aí de repente o cara que não se inscreveu diz, poxa, uma chamada, me encaixo, mas aí eu não me inscrevi. E aí, tá fora? Como é que fica isso? É uma excelente pergunta, Marcelo, mas eu vou me recolher aqui à minha insignificância de membro do comitê gestor Uhum. e essa situação dentro do estatuto do nosso comitê diz lá, né, que os casos Uhum. omissos serão decididos pelo comitê. Então, essa é uma situação que ela não está prevista na Lei Aldir Blanc, né? Por exemplo, a lei não diz lá que só será contemplado com os benefícios da lei quem tiver cadastrado, não é uma condição. Mas o cadastro é importante para facilitar a aplicação da lei. Então, vamos supor que a gente já está com a chamada pública aberta no site, e aí um artista vai pleitear aquela chamada pública, mas ele não está vinculado ao cadastro dos artistas chavalenses, né? Artistas municipais chavalenses. Então, isso terá que ser decidido dentro do comitê. Outra questão importante é o seguinte: para cada categoria, nós temos que respeitar um percentual de aplicação, que eu não tenho agora aqui de cabeça, né? Então, dentro desses 110 mil, nós temos um percentual que deve ser destinado à categoria 1, se for realmente ficar com o município, que é o auxílio, outro à categoria 2 e outro à categoria 3. Vamos supor que dentro das chamadas públicas, eu tenho lá uma chamada pública que eu tenho muitas pessoas inscritas e o recurso vai ser insuficiente para atender a todas. Então, quem vai fazer essa triagem? É o comitê gestor. Quais são os critérios utilizados? Também vai ser debatido dentro do comitê. Pode ser o critério de maior tempo que o artista tem naquela linguagem artística, maior, como posso dizer, reconhecimento por parte da sociedade chavalense quanto ao seu fazer artístico. Só né, uma ideia de por onde a gente vai caminhar nesse sentido. Mas, fechando aí, para não alongar muito a resposta, a sua pergunta, essa é uma situação que vai ser decidida dentro da Assembleia do Comitê, tá certo? Na dúvida, façamos todos, né, que estamos ouvindo, façamos a inscrição e vamos deixar para não deixar margem, né, a dúvida. Então, você que está ouvindo, faz arte e Não cultura, vamos ser brasileiros nesse sentido, né? Não vamos deixar faça para a a última inscrição, hora. né? A Sus está falando que, como você mencionou, os vaqueiros, né? Isso é uma decisão recente, né? Em diálogo depois, agora, né? Ontem foi hoje, não foi um diálogo que teve com o secretário Fabiano, né? Foi Houve ontem à o tarde. acréscimo. Isso. Eu também não tinha esse reconhecimento do vaqueiro enquanto artista, né? Mas Que depois houve que esse eu acréscimo, escutei né? a fala, né, a fala dele, e a gente realmente compreende que a vaquejada, ela é uma linguagem cultural de uma determinada sociedade, né? Expressa as Hum, crenças, expressa o estilo de vida, não só uma profissão, né? Mas que às vezes é difícil uhum. da gente compreender, da gente visualizar enquanto arte, pela o nosso paradigma já fechado do que é arte e o que não é, né? Mas é bem recente, essa situação foi colocada ontem à tarde, numa reunião que nós tivemos. Como eu mencionei antes, né, por ser uma lei nova e urgente, essas particularidades continuam sendo discutidas, né? Algumas coisas que de responsabilidade ou de competência, né, de município e estado que tem essa competência de dialogar e decidir, acaba ainda em discussão, né? Como você bem mencionou, essa recente decisão de acrescentar a questão dos vaqueiros. E também acho que foi acrescentado espaços, né, de manifestações de cultura que não tem CNPJ, né, não é obrigatório ter CNPJ, né, mas a comprovação, né, por outros meios, né, e não necessariamente o CNPJ, porque há essa questão de vários espaços de cultura que não têm essa legalidade, né, Maurício, mas que fazem um trabalho já há décadas. No entanto, não tem essa questão do CNPJ da legalidade. Então, esses espaços é,
resguardadas as particularidades, né, de cada um, poderão se inscrever, não é isso? Perfeitamente, Marcelo, perfeitamente. Foi colocado também essa questão no debate do que algumas informações elas são autodeclaratórias, né? Vai ser a pessoa ou o espaço que vai arcar com a legitimidade daquela informação, né? E não necessariamente para as organizações culturais, os espaços culturais, será necessário a comprovabilidade por meio do CNPJ, né? E a gente, por exemplo, não é de meu conhecimento que em Chaval, por exemplo, tem várias manifestações, né, por exemplo, manifestações afro, né, religiões afro, por exemplo. Existem vários locais que fazem essas manifestações já há vários anos, mas ela não é evidenciada. E então esses lugares poderão estar tentando fazer, obter esse benefício, né? Claro que vai passar para avaliação do comitê e tal, mas elas poderão se inscrever, né? Se tem essa comprovação de se fazer, né, cultural já há no mínimo 2 anos, salvo engano, que eu acho que é 2 anos, né, o mínimo para essa comprovação. E também a gente sente falta, né, de capoeirista, né, Maurício? A gente sabe que Chavó é repleto de capoeiristas, né? E o Fábio tem essa missão, o Fábio que é nosso membro aí do, do, do comitê também, ele faz parte, Fábio Júnior, capoeirista, ele tem que trazer mais capoeirista aqui, tá dizendo que tá show, mas o Fábio tem a missão de trazer mais capoeirista pra gente, não, Maurício? Exatamente. A capoeira, ela, infelizmente, ela veio se esvaindo ao longo do tempo no nosso município, né? Nós precisamos resgatar. E vou parafrasear aqui você, quando você disse no começo da nossa reunião que esse é o impulso necessário que nós precisamos. Então, vamos aproveitar esse impulso do comitê, vamos aproveitar esse impulso da Lei Aldir Blanc, esse momento ímpar que nós estamos vivenciando na cultura em Chaval, para a gente, né, unir forças e resgatar também a questão da capoeira no nosso município. A gente está chegando já a 1 hora de diálogo, né? 52 minutos. A gente tem esse período já de diálogo. E esse vídeo vai ficar gravado, né, no Chavalzada. E quem for ouvindo e vendo esse diálogo e surgir alguma dúvida, né, pode deixar no próprio vídeo comentário, pode procurar a Secretaria de Educação, o Maurício, Coletivo Ágora, para poder sanar as dúvidas, né? Outra coisa que eu queria falar é o Meu Boi na zona rural, né? Eu sei que existe, tanto, por exemplo, no Poção, é minha terra, eu sei que existe o Meu Boi. Jatobá, eu sei que existe o Meu Boi. Então, galera, vocês dessas comunidades, né, que tem esse trabalho artístico maravilhoso não tem, não tinha, né, evidência, agora vai ter com o comitê, com a Lei Aldir Blanc e futuramente com outras ações, faça logo o cadastro para ficar logo, para dar esse pontapé inicial, né, para quem sabe um dia a gente tem um festival de Meu Boi em Chaval, seria uma boa, né? A gente sabe que tem muito produtor de arte e cultura no município de Chaval, tanto na sede como na zona rural. Então, mais uma vez, eu reforço isso. Você faz arte e cultura, procure a Secretaria de Educação, procure o link na página da Prefeitura, na página Chavalzada, na página do Coletivo Ágora. Você conhece alguém? Passe essa ideia, converse, dialogue. O objetivo é fazer arte e cultura no município de Chaval. E esse comitê que foi formado de forma brilhante, com a condução do Maurício e do Coletivo Ágora, ele é sim um pilar inicial de um grande trabalho que vai acontecer na arte e na cultura de Chaval. Isso é um fato. Só seguir os trâmites e essa base que a gente tem, que a gente chega lá. O Fábio Júnior está perguntando aqui em quantos terreiros de Umbanda pode fazer, né? Então, Fábio, acredito que, respeitando, né, Maurício, esse critério, né, se é um fazer de cultura e tem condições de comprovar isso durante, no mínimo, 2 anos, né, Maurício? E não precisa de CNPJ, né? Então, eu acredito que se encaixa assim, né, Maurício? Os terreiros de Umbanda, para além de uma manifestação de fé, né, de crença religiosa,
é também uma manifestação da cultura afro-brasileira, né? Então, ele se encaixa perfeitamente no fazer artístico, cultural, né? E aí, o que vai diferenciar, é importante ter o cadastro também, e o que vai diferenciar quanto à aplicação da lei no sentido dessa categoria é se eles vão contemplar as prerrogativas exigidas pela lei, né? Mas analisando com um caráter maior, supra-lei Aldir Blanc, é importante fazer o cadastro também. Maurício, eu tenho uma dúvida pessoal. Nesse primeiro instante do cadastro, né, vão se cadastrar as pessoas físicas, né, da qual um cadastro da pessoa física. A questão dos grupos são você evidenciado no momento do fomento, eu queria que você explicasse esse processo. Que momento os grupos vão poder se inscreverem? Ótima pergunta, Marcelo. Bem, esse primeiro cadastro que foi pensado para os artistas individuais, né? Uhum. Os artistas que têm CPF, tanto é que lá tem uma categoria que é para você colocar o seu CPF, né? Mas nós vamos dialogar com o comitê gestor da cultura a ou a criação de um outro formulário para as organizações, né, as micro e pequenas empresas, as cooperativas, ou se nesse mesmo formulário a gente acrescenta alguns campos a mais, como por exemplo o CNPJ, ou algum outro campo substituindo o nome do artista pelo nome do grupo, ou nome da associação, ou nome da micro e pequena empresa, né? Mas é um ponto que nós precisamos ainda dialogar enquanto comitê gestor e levar público para as associações também, né? Então, ou a gente vai criar um novo cadastro, um outro link para um outro cadastro para atender só as organizações, ou a gente vai adaptar esse cadastro que já está aí no ar, na web, acrescentando o direcionamento para as organizações. Até mesmo, Maurício, tipo, vai ser formar, numa manifestações de grupo, né? É necessário que todos os componentes do grupo também sejam cadastrados de forma individual, né? Então, acredito que pode ser a posteriori, já que a gente tem individual, o grupo vai ser formado por esses individuais que já tem que estar cadastrado no individual, né? Então, não é uma coisa que vai levar a outra, né? Então, está tudo linkado. Isso reforça Perfeito. a necessidade de se fazer o cadastro individual logo, né? Para depois discutir o grupo como será feito, ou quando for elaborados os editais, ou algo do tipo. A gente está chegando aí, né, de fato, uma hora de diálogo, 58 minutos. Eu acho que a gente já pode dar as nossas considerações finais e ficar no aguardo de qualquer dúvida a mais que surgir. E a gente está respondendo tanto aqui na página como nos meios que a gente já mencionou. Então, Maurício, eu queria que você desse uma fala final para quem está nos ouvindo, para quem vai nos ouvir ainda, porque sempre o vídeo tem o dobro de visualizações quando termina, né? A É. galera convida outro e vem ver o vídeo. Então, eu queria que você deixasse aí uma, uma fala final para a gente. Bem, a palavra é agradecimento, né? Agradecimento a todos vocês que fazem o Chavalzada, que fazem o Coletivo Ágora, e por proporcionar esse momento, né, tão importante, tanto para nós, enquanto poder público, por poder estarmos dando publicidade a nossas ações, quanto para a sociedade, né, para estar se mobilizando para fazer jus ao recebimento desse benefício, né? E gostaria também de mais uma vez salientar a importância do Comitê Gestor da Cultura em Chaval, porque em todas as cidades pequenas é muito difícil a gente ter uma secretaria só de esporte, uma secretaria só de cultura, né? E aí, quando a gente tem três, como se fosse três secretarias agregadas em uma só, eu já falei isso numa reunião nossa, mas é importante trazer aqui, a gente, enquanto secretário, acaba, de certa forma, limitando a atuação.
A gente vai ter que dar prioridade para alguma coisa. Não tem como você é, você ser bem em é como um jogador, né? Mesmo que você jogue como zagueiro, você pode jogar como zagueiro, meio-campo ou atacante, mas você vai se sair melhor em uma das três posições. É impossível você estar nas três, né? Então, da mesma forma, eu vejo esse momento. O comitê gestor ele vem reforçar, ele vem revitalizar as ações na área da cultura. Não é de maneira nenhuma eximindo as responsabilidades do poder executivo enquanto às ações destinadas à cultura, mas é criando um mecanismo de participação da sociedade para fomentar mais essas ações. E gostaria também de me colocar à disposição na Secretaria de Educação. Nesse período de pandemia, nós estamos com um atendimento presencial segunda, quarta e sexta pela manhã, mas se você não puder te esclarecer alguma dúvida por meios virtuais, podem nos procurar lá também de forma presencial. E no mais, parabenizá-lo, Marcelo, porque a gente sabe a correria que é, e você ser, né, escritor, ser jornalista também, e exercer o seu trabalho também, que eu acho que é contador, se eu não me engano, Marcelo, né? E ainda se engajar numa causa social, né? Então, você está de parabéns, né, por ter essa consciência social e estar dedicando um pouco do seu tempo para a cultura do nosso município também. Parabéns e obrigado pelo espaço. Você falou da questão de trabalhar, né, três secretarias em uma só, ainda mais quando se tem uma de educação, né? Então, evidência agora com esse novo formato, de repente, os professores tiveram que trabalhar de casa, então são tantas mudanças nesse momento e ainda ter que se adaptar a essa mudança e dar atenção às outras secretarias. Então, isso é uma realidade e a gente tenta se adaptar com ela. Né? A gente agradece também, né, a Secretaria de Educação e Cultura da Expurgo de Chaval. Também já agradeço pessoalmente, né, ao Maurício Melo por sua disponibilidade, né, e seu senso de gestão e também de fazer cultura, né, de fazer arte e cultura como músico, como produtor de música. Isso facilitou esse diálogo. E a sua noção também de gestão, né, de diálogo. Então, procura diálogo com vários meios da sociedade, do poder constituído, e isso é resultado de muita conversa, de muito diálogo, e, acima de tudo, de muito respeito entre as partes. Então, isso é muito bacana para esse início de trabalho. Agradecer também, né, ao Chavalzado, o Hélio Magalhães, que está aí no inbox, ajudando a gente aqui nessa live. Agradecer ao Coletivo Ágora, né, também na pessoa de Neskelly Sotero, né, Neice Sotero, que vem dando um apoio muito grande para a gente. Ela que já tem essa noção de fazer, de trabalhar com arte e cultura, né, já no seu trabalho em Sobral, e ela vem agregando esses valores para a gente. Então, eu particularmente me sinto feliz em estar fazendo parte desse time, né? É um time que já nasce vencedor porque já fez algo inédito, porque se propõe a fazer algo novo. E o novo, ele incomoda, o novo, ele dá nos nervos, né? Na possibilidade de dar errado. Mas quando a gente tem rodeado de pessoas que têm talento, tem determinação e tem coragem de fazer isso novo, o trabalho vai ser bem executado e está sendo bem executado pelo Comitê Gestor de Cultura de Chaval. Então, no mais, agradecer, né, quem está nos ouvindo, quem está vendo esse vídeo, e dizer que vem conosco, não é só o Comitê Gestor de Cultura, não. O comitê apenas auxilia. É o fazer cultura de modo amplo que é a coisa, sabe? É o artista que vai fazer isso. O principal produto é o fazer cultura, é o arte cultura, é quem faz. A gente apenas adapta e dialoga. Então, é isso. Quem se inscreveu, vai lá, meu irmão. Se inscreva que é a gente mesmo. Maurício, obrigadão, viu? Tamo junto. Até mais. Valeu, gente. Obrigado. Obrigado, tchau a todos.